Imagine que seus pais acabam sendo mortos em um suposto acidente de trânsito. Agora imagine que 4 anos depois você volta em busca de vingança. É isso que nós vamos ver no volume 1 de Jujika no Rokonin. E eu digo que se você quiser encontrar uma coisa que você espera muito, eu digo pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Eu também vou deixar aqui na descrição um link pro meu canal de terror, eu acabei voltando com ele recentemente, só que eu vou priorizar 100% esse canal, só vou postar coisa lá quando de fato tiver tudo 100% pronto. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo pra vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o nosso protagonista, o Shun. O Shun ele tá sofrendo bullying de 5 garotos da turma dele e ele fala que isso já acontece desde que ele chegou no 5º ano. E entre esses 5 garotos tá o líder deles, o que mais maltrata e é meio que a mente diabólica dos 5, o Kyu. Eles maltratam pra caramba o Shun, né, fazem ele de gato e sapato. Eles maltratam o Shun de maneira bem agressiva até que eles simplesmente param e vão embora. Quando o Shun ele tá voltando pra casa, ele decide pular num lago, né, pra cobrir todas as feridas deles, tirar a sujeira que ele fez no corpo, né, ele até tinha acabado mijando nas calças por conta de toda aquela violência. E ele faz isso pra ninguém da casa perceber que ele tá sofrendo essas agressões. E no caminho da casa ele acaba encontrando um gatinho. Nós conhecemos então o pai, a mãe e o irmão mais novo dele, e o Shun até comenta que estar com a família dele, estar principalmente perto do irmão mais novo dele, é o que deixava ele mais calmo. Então, se ele podia sofrer o que fosse na escola, quando ele chegasse em casa, ele simplesmente queria esquecer essa realidade que ele vivia. Ele acabou levando aquele gatinho em segredo para casa deles, né? Como eles não podem ficar com aquele gato, eles decidiram levar ele de volta e ir sempre passando ali para cuidar dele. O problema é que esses garotos viram isso. Então eles foram e pegaram esse gato e levaram ele até a montanha. O problema é que na montanha tem raposas e javali, ou seja, aquele gatinho acaba morrendo lá. O Shun, desesperado, com medo do que poderia acontecer com aquele gato, ele corre para tentar salvar a vida desse gato. É quando nós vemos um pequeno flashback desses garotos comentando por que o Kyu meio que faz esse bullying tão pesado com o Shun, se teria algum motivo para isso. E ele fala que tem um motivo. Ele fala que ele não quer simplesmente pegar o Shun e ficar torturando ele por motivo nenhum. Ele quer meio que brincar para ver até onde a mente do Shun aguenta. Eles até perguntam se eles querem fazer isso para meio que ir provocando ele até eles acabarem matando o Shun, só que ele fala que não exatamente isso. Ele fala que ele quer humilhar, quer destruir a mente, o psicológico do Shun para fazer ele mesmo tirar a própria vida. E esse é o objetivo dele, ver até onde a mente do Shun aguenta. O problema é quando o Shun chega na floresta, né, que ele encontra o gatinho, aquele gatinho já tá morto. E é na floresta também que ele encontra o avô dele. O avô dele acaba levando o Shun para fora daquela mata e quando a mãe do Shun vê que ele tá com o avô dele, ela fica extremamente revoltada, falando que não é para ele chegar perto do avô dele. O Shun então ele volta para casa, ele dá uma desculpa pelo sumiço do gato, né? E é quando o irmão mais novo do Shun acaba abraçando ele. Ele fala que ele percebe que por mais que o Shun tente esconder, tem algo de errado acontecendo e que é pro irmão dele parar de ser forte e falar o que tá acontecendo. O Shun então ele explica que ele acabou desabafando com os pais dele, explicando tudo o que estava acontecendo e por conta disso os pais dele acabaram meio que transferindo ele para outra escola. Alguns dias se passam, tá toda a família bem e tal, e o Shun comenta que ele até ficou um tempo sem ver esses garotos nesse período. O problema é que um dia quando ele sai para ir no supermercado, ele encontra com 3 desses garotos. Eles falam que o Shun sumiu, né, que eles perguntaram o que tá acontecendo e tal, e é quando eles dão um telefone pro Shun. No telefone quem tá falando é o Kyu e ele fala que viu que quando o Shun foi no supermercado, os pais do Shun saíram junto com o irmão dele de carro. E quando eles estão voltando por uma estrada que tem um penhasco, o Kyu acaba empurrando um dos garotos na frente daquele carro, fazendo com que eles percam o controle e caiam daquele penhasco. O Kyu então desce até lá para ver se eles estão mortos e o pai e a mãe dele sim, só que o irmão mais novo dele ainda tá vivo. Então com uma pedra o Kyu acaba espancando o irmão dele. O carro então começa a pegar fogo e milagrosamente o irmão do Shun sobreviveu ao acidente, só que ele está em estado vegetativo agora. O Shun então ele sabe que tudo isso que aconteceu foi obra daqueles garotos, então ele decide meio que dar um ponto final em tudo que está acontecendo. Ele então, lembrando que a mãe dele sempre falava que o avô dele era um cara muito perigoso, ele decide pedir para ficar com o avô dele vai ter a guarda dele agora. Ele então entra uma noite no escritório do avô dele e pega uma espingarda que ele tem ali.
O avô dele chega ali, vê o que ele tá fazendo e pergunta o que ele vai fazer com aquilo. E é quando o avô dele fala que ele vai matar todos que se envolveram nisso. Isso faz com que o avô dele entenda que a morte dos pais dele não foi simplesmente um acidente, alguém fez isso acontecer. E ele até comenta com o Shun qual seria a diversão simplesmente chegar e matar as pessoas. Não seria justo ele fazer eles sofrerem exatamente o que eles fizeram com o Shun. Então ele fala que ele serviu, digamos assim, em uma das guerras, a Primeira ou Segunda Guerra Mundial. E nesse período ele aprendeu algumas técnicas, ele poderia ensinar isso para o Shun. 4 anos então se passam, o Shun passou por um rigoroso treinamento com o avô dele e agora ele está pronto para começar a vingança dele. Nós então conhecemos a Chizuru, uma das garotas da turma do Shun. Ela tá conversando com umas amigas e tal, e elas até começam a conversar sobre como seria o futuro namorado delas. Só que dentre as garotas que já tem uma especificidade, uma especificação basicamente do namorado dela, como seria o namorado delas, a Chizuru não tem um exatamente. Nós vemos que o Shun ele tá dormindo ali na sala, ele até acaba recebendo um puxão de orelha do professor, e nós vemos que mesmo 4 anos depois, 2 daqueles garotos que faziam bullying com o Shun no passado estão na turma dele e continuam fazendo esse bullying com ele. Um tempo depois, a Chizuru vê o Shun carregando algumas caixas que ele vai levar para a sala dos professores, só que ela acaba se oferecendo para ajudar ele a carregar, porque tem muitas caixas ali. Ele agradece a ajuda, ela até comenta sobre os garotos que estão incomodando ele e tal, e ela até pergunta se ele já conhece eles. Ele fala que estudou um tempo com eles, só que eles acabaram caindo na mesma turma de novo. Percebendo que eles têm uma espécie de implicância com o Shun, ela fala que se eles continuarem incomodando muito ele, ela pode falar com os diretores ou com os professores da sala sobre isso. E é quando o Shun ele fica extremamente irritado com isso. O Shun fala pra ela não falar nada pra ninguém, porque isso seria um incômodo muito maior do que aqueles garotos em si. Um tempo depois, a Chizuru ela ficou bem irritada com o Shun, porque ela tá querendo ajudar ele, ele foi super estúpido com ela não entende por que ele agiria dessa maneira. E depois, quando ela tá indo pra casa, ela percebe que ela tá indo pelo mesmo caminho que o Shun. Só que quando ela meio que para pra pensar nas coisas, ela acaba perdendo ele de vista. O problema é que aparece um homem que começa a tentar abusar dela. O Shun então aparece e acaba nocauteando esse homem. Só que ele fala pra ela ir pra casa, né, ele até dá o jaleco dele pra ela, porque o cara acabou rasgando a roupa dela, e fala pra ela ir embora pra casa dela ficar em segurança, que a partir dali ele assumiria toda a responsabilidade, ele ligaria pra polícia e comentaria o que teria acontecido. Só que na verdade, depois que ela vai embora, ele acaba matando esse homem, e só então ele percebe que ele consegue sim matar outras pessoas. É mostrado então uma conversa que o Shun teve com o avô dele antes dele começar as aulas. O avô dele explica que embora ele esteja bem obcecado por esse plano dele de vingança, é para ele tomar um pouco de cuidado antes. Porque ele fala que embora tudo isso tenha acontecido, eles tenham matado o pai e a mãe dele, né? As pessoas mudam, eles poderiam ser só crianças ingênuas que não têm noção das coisas que eles estavam fazendo e eles mudaram, né? Então era para ele analisar isso, mas caso ele percebesse que ninguém mudou, era para ele não ter piedade nenhuma daqueles garotos. Nós então conhecemos um dos garotos responsáveis por toda a merda que aconteceu na vida do Shun. Nós conhecemos o Katsumi. E o Shun até comenta que na 4ª série eles eram grandes amigos. Só aconteceu alguma coisa nesse meio período que o Katsumi mudou completamente. E no 5º ano, na 5ª série, né, ele começou a fazer bullying com o Shun. O Shun ele tem bastante raiva dele, só que ele quer ver, como o avô dele disse, se esse garoto tem uma espécie de mudança. Ele não quer simplesmente matar o cara de graça, ele acredita que talvez ele tenha mudado. Acontece que um dia, quando ele tá pensando em tudo isso, o Katsumi vai até ele e até mesmo pergunta se o Shun se lembra dele. O Shun se lembra, eles conversam um pouco e é quando o Katsumi chama o Shun pra dar uma volta. Eles saem, eles se divertem um pouco, o Katsumi parece bem alegre, bem feliz de estar junto com o Shun, né? Só que o Shun, ele percebe que tem alguma coisa estranha com aquele garoto, é como se ele estivesse tentando segurar uma espécie de emoção. E que por algum motivo, essa emoção parece ser muito uma espécie de empatia com o Shun. Tanto que em um dos momentos, quando eles estão conversando, ele até chora, né, quando tá com o Shun. Só que ele fala que só tá chorando porque ele tá muito feliz de ter reencontrado o Shun novamente. O Shun, ele não sabe exatamente como lidar ou como prosseguir com isso, né? Até porque em um momento ele acaba encontrando o Katsumi conversando com um outro garoto que também fazia bullying com o Shun. E o Katsumi revela para esse garoto que ele tá bem arrependido das coisas que ele fez no passado com o Shun.
Um tempo depois, os dois estão voltando para casa, o Shun e o Katsumi. E é quando o Shun, no meio da conversa, se pergunta se ele não lembra o que ele já fez pro Shun. O Katsumi, ele implora perdão, ele não sabia o que ele tá fazendo, ele era uma criança, ele não tinha noção das merdas que ele tava fazendo. E ele até mesmo, quando o caminhão vai atropelar um gato, ele acaba salvando esse gato, praticamente quase se matando no processo. Vendo isso, o Shun acredita que de fato aquele garoto mudou, ele é uma nova pessoa agora. E é quando a Shizuna acaba segurando o Shun pelas costas, fazendo com que o Katsumi acerte uma pedra na cabeça dele, nocauteando o Shun. Um tempo depois, o Shun acorda em uma espécie de cabana abandonada, ele tá amarrado e o Katsumi tá ali. E a Shizuru tá com ele ao lado, só que ela tá amarrada também. O Katsumi, ele revela que na verdade tudo isso foi um simples teatro para enganar o Shun. Ele até mesmo pega aquele gato que ele acabou salvando, né, de ser atropelado e acaba matando ele. Ele fala que agora ele pode fazer o que quiser com o Shun. Ele revela que ele fez uma espécie de corda, assim, né, amarramento, digamos assim, no Shun, para o Shun não conseguir desatar os nós, ou seja, ele não poderia escapar ali a menos que ele quisesse. Ele também revela que ele tá com um dispositivo ali, que ele cobriu aquele lugar de gasolina e tal, então se ele pressionasse aquele botão, toda aquela cabana ia pelos ares. Ele então começa a espancar o Shun, falando que agora ele pode fazer o que ele quiser com isso. E ele revela que a Shizuru só ajudou ele porque ele viu o que aconteceu com ela, daquele cara tentando abusar dela e o Shun interferindo. E como o Shun tinha pedido para ela não falar nada, ele meio que manipulou ela a ajudar ele a pegar o Shun daquela maneira. Por isso que ela acabou atacando ele naquele momento. Ele então pega uma pistola de pregos e ele começa a atirar no Shun, porque ele quer sentir o mesmo sentimento que ele sentia quando agredia o Shun no passado. Aquele rosto de desespero, de medo, de angústia que o Shun fazia, dava muito prazer pra ele. Então ele quer sentir, ele quer ver esse rosto novamente. Só que não importa quantos pregos ele atire no Shun, o Shun ele continua com a face intacta. Como por mais que ele esteja torturando o Shun não demonstra nenhuma reação, ele fica louco, porque ele quer ver a reação que o Shun fazia antigamente. Então ele solta aquele dispositivo e começa a estrangular o Shun. E é quando o Shun ele consegue revidar. O Shun ele conseguiu desatar aquele nó impossível praticamente que ele tinha feito nos braços do Shun. O Shun revela que ele só fez isso porque ele conseguiu quebrar, digamos assim, os músculos do braço dele, pra assim ele conseguir deixar o nó mais frouxo e ele conseguir fugir. Ele até fala que o jeito que o Katsumi estava estrangulando ele é um jeito bom, só que existe um jeito mais fácil ainda e mais rápido de se ter um resultado. Ele então começa a estrangular o Katsumi, fazendo com que o Katsumi em poucos segundos perca a consciência. Só que o Shun fala que ele não vai deixar o Katsumi morrer tão fácil assim. E é quando ele lembra que a Shizuru tá do lado dele. E é dessa maneira que acaba o volume 1 de Jujika no Rokunin. Jujika no Rokunin, ele é um mangá interessante. Ele é esse clássico mangá de mataram meus pais, agora eu vou atrás de vingança. Só que o jeito que ele trabalha isso, eu acho um pouco over, porque... Bom, vamos lá, vou começar com alguns detalhes que eu achei interessantes do mangá. Porque o jeito que ele faz é como se essas crianças fossem tão perversas que... Putz, mano, vamos lá, no mangá, quando começa, é dito que os personagens têm entre 13 e 12 anos. Então, se você pensa que, puta merda, umas crianças de 12 e 13 anos já têm uma maldade, uma crueldade desse nível, puta, quando elas crescerem, elas vão ser serial killers, né? Vão ser as pessoas mais perigosas do mundo. Em contrapartida, eu já li um pouco mais do mangá, então eu sei a motivação em muitas aspas de cada um dos personagens, né? Só que eu acho que eu não vou dar spoiler da motivação dos personagens aqui, obviamente, né? Só que eu acho que, beleza, dá pra você passar um pano e falar, tá, isso daqui justifica o personagem ser tão cruel assim. Só que eu acho que o jeito que eles trabalham essa crueldade de alguns personagens é num nível tão extremo que beira até ser um pouco irreal, digamos assim. Todos os personagens aqui, nós sabemos que tem os 5 personagens que são, digamos, os bullies, que fazem um bullying pesado com o Shun, né? E nós sabemos que tem o líder, que é o Kyo, e eu acho o bizarro de tudo é como se esse cara fosse a mente mais maligna do universo inteiro. E ele é uma pessoa, uma criança de novo. A maldade master que ele faz com o brother, tudo bem que ele tem aquele conceito, ele quer ver até onde a mente psicológica do Shun aguenta.
Só que eu acho que, putz, tem situações que eu acho um pouco exageradas pra ser dramáticas, sabe? Eles meio que forçam muito a barra nessas partes. Porque, beleza, ele quer provocar um acidente, fazer com que os pais do Shun morram, porque ele percebe, o Shun, ele não vai quebrar por si mesmo. Eles podem torturar ele o máximo que quiser, ele não vai quebrar. Então vamos atirar pra outro lado, vamos afetar pessoas que ele gosta. Só que o jeito que ele faz isso é muito extremo, sabe? É como se o cara tivesse uma onisciência que é muito, assim, bizarra, saca? Tipo, ele sabe que o cara tá fora, ele sabe que ele não tá no carro com eles, ele sabe que o pessoal saiu, ele tá no exato lugar onde a família do Shun vai passar, sabe? Ele empurra o maluco lá daquele barranco que eles estão, o moleque consegue ficar vivo. Sabe, o nível de crueldade que esses personagens têm é muito irreal pra mim. Eu não consigo ver tudo isso que tá acontecendo e ficar pensando, tipo, caramba, mano, esse cara de fato é mal, né? Como pode ser uma pessoa mal assim? Eles são maus num nível que eu acho que beira até... Não sei, cara, eu não consigo imaginar uma situação real dessa acontecendo. Eu sei que tem muita gente desgraçada no mundo, só que as coisas que acontecem nesse mangá são um pouco meio que... extremas demais. Um exemplo que acontece nesse volume aqui, por exemplo, é o Shun. É dito que o nó que ele tá preso ali, aquela amarração, é praticamente impossível. Só a pessoa que fez aquele nó que pode desamarrar. E o Shun, ele consegue se soltar. Como? Eu já imaginei que seria algo do tipo, ele quebrou o pulso, né? Ele deixou o pulso solto, essas paradas. Não, ele fala que ele tem agora total controle sobre os músculos e articulações do corpo dele. Eu acho isso de um exagero que chega a ser engraçado até, sabe? Eu lembro que quando eu li isso eu dei uma boa risada, porque se o cara tivesse falado, não, eu quebrei o pulso e por isso o pulso ficou mais flexível, eu consegui me soltar, eu acho que eu teria acreditado muito mais do que, eu consigo controlar 100% meus músculos e articulações. Sabe, eu acho um pouco bizarro, porque entra naquela brincadeira, beleza, mano, você quebrar um pulso é aceitável que numa situação de extremo perigo e desespero você faça isso pra se salvar. Só que agora o cara... Como que ele fez isso exatamente? Porque, vamos lá, se o cara tem total controle, ele teve que ter um certo treinamento para isso. Como que foi o treinamento exatamente para isso, saca? Então, foge tão à realidade que eu acho até absurdo alguns momentos do mangá, sabe? Mas, tirando isso, eu acho o mangá interessante. O mangá tá com, se não me engano, 190 capítulos ao todo agora, né? Ele já tá chegando pros finalmente, já tá terminando o mangá. Esse mangá, ele não é publicado aqui no Brasil, você só consegue ele importado, mas... Enquanto eu tava procurando alguns mangás para eu comprar, né, para eu complementar mais a minha coleção, eu achei uma loja na Shopee, que me fugiu o nome agora, só que eles fazem esses mangás artesanais. Então, por exemplo, se tem esse mangá aqui, como eu falei, ele não é publicado no Brasil, vocês entram em contato com a loja, eles fazem um mangá físico para vocês. É um mangá bem simples, né, é uma versão bem simples do mangá. Você lendo ele, você percebe que foi de fato, os caras pegaram uma imagem na internet, escanearam e imprimiram. Então, sabe, é algo bem básico. Eu fiquei de fato me perguntando como que seria a qualidade, até por isso eu decidi comprar antes de indicar. E eu li o mangá, tem, como eu falei, você percebe que é coisa de fato, que os caras baixaram a imagem, imprimiram e colaram aqui. Só que toda a montagem do mangá, ela tá muito bonita, tá boazinha, sabe? Se você, por exemplo, você tem vontade de ter esse mangá ou algum outro, só que, puta, mano, ele é em japonês, eu não quero comprar a versão japonesa, porque eu gostaria de comprar pra ler o mangá, vocês têm essa opção também, tem essa loja, então vou deixar o link para ela também aqui na descrição para vocês entrarem lá. Eu troquei uma ideia com o pessoal de lá também, eles falaram que eles têm um catálogo grande já, mas se você quiser algum mangá em específico, você pode fazer a encomenda com eles também. Então é uma loja bem interessante, é uma loja na Shopee que eles têm, não sei se tem uma loja física, mas eu vou deixar o link para ela aqui na descrição caso vocês queiram comprar algum mangá por lá. Mas isso daí que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam de Jujika no Rokonin? Vocês gostaram, vocês não gostaram? Deixa aqui nos comentários para eu saber, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.